para umas 4h30 e a gente começa essa parte. Então a metade a gente vai fazer também uma parte que tem da comunicação de notícias difíceis, depois uma parte mais prática. E dá para fazer um intervalinho daí entre esses períodos aí. A gente fica à vontade quem quiser sair para tomar alguma coisa, assim. Pode ser assim? Bom, a gente estava se apresentando, acho que a gente chegou agora, talvez. Meu Facebook é médico, acabei de formar, tem um mês, então pretendo fazer residência em saúde da família. Eu sou Rodrigo, eu sou residente pela Medicina de Família pela Secretaria do Rio. Legal. Acho que tem mais alguém que não viu? Acho que é isso, né? Bom, em relação ao tema, então. Bom, é um tema que vem de uma recomendação dos consensos nacionais e internacionais de formação em todos os níveis de graduação, tanto a graduação de medicina como pós-graduação, né, e já inclusive a medicina de família que tem como obrigatório em várias residências. É algo que realmente pode ser aprendido, porque às vezes tem gente que pensa, mas comunicação, ou a pessoa já nasce com a facilidade, ou não nasce. E não é assim, os estudos mostram que mesmo quem não tem facilidade, né, claro que tem gente que tem um pouco mais de facilidade, é algo que pode ser aprendido, né, e treinado. É um instrumento, né, a gente tem uma ferramenta, assim como o estetoscópio, enfim, os outros instrumentos médicos, um instrumento essencial, né, principalmente para o médico, mas para todos os profissionais de saúde, e que às vezes a gente não estuda muito na nossa formação. E a ideia é aprofundar um pouquinho mais esse instrumento. Bom, você deve ter percebido que tem diferença da comunicação médico-paciente na atenção primária e no hospital, né, enfim, pelos próprios aspectos da relação. Que no hospital geralmente são casos mais graves, às vezes são internações mais pontuais, que ninguém pergunta para o paciente se ele quer fazer o exame, se ele quer tomar o medicamento, né? Geralmente você vai lá, a técnica de enfermagem dá o medicamento, leva para fazer o exame e volta. E na atenção primária não é assim, né? O paciente vai tomar o medicamento se ele quiser, vai fazer o exame se ele quiser. Geralmente envolve mais mudança de estilo de vida do que só uma medicação, uma cirurgia, uma intervenção mais pontual. Então a relação é diferente. Geralmente na atenção primária tem a longitudinalidade, né, que a ideia é que ele esteja acompanhando por bastante tempo as mesmas pessoas, e para isso o vínculo é super importante, a comunicação é essencial. Né? Então às vezes pode fazer um ótimo diagnóstico, dar um tratamento melhor possível, mas se a pessoa não confia, ela não vai fazer, vai no outro médico, vai voltar, então... Né, e não foi efetiva a tua abordagem. E aqui muitos autores, o Merli, um autor que chama isso de tecnologia leve, em contraposição à tecnologia dura, que seria dos equipamentos, as ressonâncias, a tecnologia leve é a tecnologia das relações, né, que é isso que a gente vai estudar, que tem realmente toda uma técnica, né, uma instrumentalização que a gente vai tentar abordar hoje, e que pouco se estuda, né, na nossa formação aqui no Brasil. E os estudos mostram também que essas habilidades, que às vezes a gente sabe, né, mas acaba não aplicando, porque realmente a gente acaba esquecendo se não está sempre revendo, tendo feedback de alguém. É muito fácil, mais que a gente aprenda várias coisas aqui, ou saiba, né, vai aplicar, mas se com o tempo não está praticando, não está se vendo, refletindo sobre a prática, a tendência é que vá perdendo. Então, assim, qualquer médico, por mais bem formado que seja, por mais tempo de trabalho, sempre tem alguma coisa para melhorar em relação à comunicação médico-paciente. Essa que é a ideia. Então, eu digo que você falou que é um diálogo de surdos, assim, né? Muitas vezes fica só falando, mas ninguém se ouve. Enfim, os estudos têm visto que realmente há um problema atual de comunicação, né? A maioria dos processos médicos hoje estão muito mais relacionados à comunicação do que a erros técnicos. Muitas vezes a pessoa, o médico faz um diagnóstico errado, escreve alguma coisa errada, mas tem uma boa relação, aquilo não vai gerar um processo, alguma coisa. E ao contrário, às vezes faz tudo certo, mas mal entendido, né? Um tom de voz, uma coisa diferente, às vezes leva ao processo. É claro que a gente não vai ficar procurando ter uma melhor comunicação e uma boa relação médico-paciente só para evitar processo, tá? Não é essa a ideia. Mas é algo que vem demonstrando como tem alguma coisa errada que precisa ser melhorada. Em função disso, começaram a se fazer pesquisas, né, para ver o que estava acontecendo
acontecendo quando começou a aumentar muito a questão de processos médicos, né? O que acontecia? Os profissionais que tinham mais reclamação, que não tinham. E o que eles viram? Os profissionais que tinham menos reclamações, eles que orientavam melhor os pacientes, que utilizavam o humor, que é uma coisa que às vezes a gente, né, não aprende na faculdade, nem pensa muito sobre isso, mas que é um recurso que a gente pode utilizar. Eram os médicos que escutavam mais, que facilitavam para o paciente falar, e esses pacientes apresentavam melhores resultados de saúde, dos profissionais que tinham menos reclamações. Né? Esses pacientes desses profissionais tinham diminuição da utilização dos serviços de saúde, tinha melhora da aderência aos tratamentos, né? A gente sabe que o índice de uma adesão é grande, e nesses profissionais de menos reclamação era melhor. Havia redução de preocupações, de melhora da saúde mental, redução de sintomas. Até tem um estudo, esse aqui do livro, depois quem quiser pesquisar, que foi um estudo feito com 700 pessoas. Bem... Já anotaram? Todo mundo anotou alguma coisa? Então tá, eu queria dar também antes da gente comentar, a gente já comentou. Vou passar um checklist baseado num guia do Calgary Cambridge, que é o guia internacional que a gente usa para avaliação de entrevista. Tá? Então, aí vocês, além desse que vocês preencheram, eu queria que vocês preenchessem esse aqui também. Não vai precisar entregar, não. Só daí a gente vai comentar junto. Em relação a essa entrevista que a gente acabou de assistir. Vocês teve muita diferença da avaliação que vocês fizeram antes de ter o checklist e depois? Sim. Então eu fiz proposital isso, mas pra gente ver como quando a gente não tem às vezes um modelo ou no que a gente está pensando, a gente não consegue ver certas coisas. Né? Às vezes a gente só avaliando assim. Em geral, a gente não fica atento para algumas coisas, né? Então, por isso que é importante ter. Eu achei interessante, assim, porque eu acho que, assim, em termos dele se comunicar, eu até achei que ele se comunica, assim, ele se expressa. Só que ele foi cordial. Levanta a mão. Alguns? Não? Vocês acham que ele não foi cordial? Não, acho que ele fez um cara. Então, por isso que essas coisas tem coisas que são subjetivas, né? Então, assim, que às vezes eu vou tentar trazer um pouco para vocês o que a literatura traz para a gente tentar ter uma linguagem igual, às vezes, como supervisor, o supervisor às vezes quer reprovar o aluno, o outro não, enfim, tem que, né, tentar ver quais são os marcadores de cordialidade, né, segundo a literatura. Apresentação, né, assim como qualquer relacionamento, a gente começa se apresentando. Né? A princípio ali pode ser que ele tenha se apresentado na sala de espera, pode ser que o paciente já conheça ele há mais tempo, pode ser que ele seja um médico de família que já acompanha há mais tempo o paciente, que não precisa se apresentar de novo. Mas isso é uma coisa que a gente vê bastante com estudantes de medicina, que eles esquecem de se apresentar. Né? Aqui no caso, na consulta, realmente ele não se apresentou no vídeo. Né? Cumprimentar o paciente. Ele cumprimentou com aperto de mão, né? No final, né? Então, acho que no começo ele... Não, no começo não. No começo não Ele aparece. só pergunta o nome, ele Tá. estende a mão. Nome, qual é o seu problema? Então, existe uma maneira correta de se apresentar? O que vocês acham? Tem que sempre dar mão? Tem que dar beijo? O que vocês acham? Eu acho que depende do nome do paciente também. No caso, uma gripe, assim, uma pessoa, um paciente que você está tendo pela primeira vez, enfim. Então,
assim, na verdade, não tem uma regra, não tem que sempre dar mão ou dar beijo, enfim, cada um, na verdade, desde que cada um vai como se sente mais à vontade, né? Tem gente que não se sente bem dando a mão e às vezes só dando um bom dia, né? Uma forma de saudação já é uma forma de cumprimentar a pessoa. Mas é importante que tenha algum tipo de cumprimento, né? Que não simplesmente a pessoa entra e já começa a consulta. Então, às vezes um bom dia, uma boa tarde, oi, né? Vai, enfim, alguma maneira, mas que tenha alguma maneira de cumprimentar. Outro marcador de cordialidade é o sorriso, né? Claro que a gente não é obrigado a estar sorrindo o tempo todo, mas que as pessoas se sentem melhor quando estão falando com alguém que está sorrindo, né? Vocês repararam se ele sorriu na consulta esse médico? Não, né? Nenhuma vez? Não. No final? Ele reparou? E sabe como se a gente não fica pensando naquilo, a gente não consegue ver, né? Mas se ele sorriu, ele ficou discreto. Mas estava no final quando ele ficou feliz que o cara também Então, e um pouco pra gente pensar na gente também. Será que quanto que será que a gente ri nas nossas consultas, né? Será que a gente sorri ou não? Claro, tem dias que a gente está melhor, tem dias que a gente não está legal, enfim. Mas sorrir facilita, né? E tem o que ele chama, esse autor, o Rei, ele fala da lei do eco emocional. Que ele fala que a gente dá o que a gente recebe o que a gente dá. Então, se a gente dá sorrisos, a gente tende a receber sorrisos. Se a gente dá uma coisa, né, uma coisa mais séria, a gente tende a receber uma coisa mais séria do paciente. Tem esse eco emocional do paciente com o médico. E vice-versa também. Às vezes o paciente que entra super sorridente, o médico está meio para baixo naquele dia e também começa, de repente, a ficar mais sorridente, ou ao contrário, o paciente muito deprimido. Exatamente. Às vezes você tem um paciente espaçoso demais. E aí, se você trata ele com mais seriedade, ele se acomoda. Exatamente. Então tem toda essa interação, né? De como está a pessoa, como ele vai se sentir. O paciente sorriu, vocês perceberam? Ele sorriu várias vezes, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, emoção não é contagioso, mas é contagiante, né? Eu acho que é isso, né? Essa troca que você vai entrando ali numa certa sintonia que tanto pode ser para mais como para menos, né? Isso. E a questão é a gente estar se percebendo, porque isso está acontecendo o tempo todo, mas às vezes a gente não está se percebendo. Como é que eu estou na consulta? Como é que está o meu estado de humor? Como é que eu estou hoje? Porque claro que todo mundo sempre tem problemas, mas a gente tem que também saber dosar isso, né, dentro da consulta ali com o paciente. Chamar pelo nome, né? Também eu recomendo às vezes ligar com mãezinha, vozinha, ou só senhora, né? Enfim, chamar pelo nome é uma coisa que a pessoa se sente, né, mais respeito, enfim, ela não é qualquer pessoa, ela não é qualquer senhora, não é qualquer mãe, qualquer avó, ele é o Wilson Roberto, né, enfim. Então, sempre que possível, a gente lembrar de chamar a pessoa pelo nome, ao invés de só senhora, enfim, né. Contato visual, que acho que vocês avaliaram bem, né, e principalmente ali no caso eu estava escrevendo, mas hoje em muitos lugares é computador. Quantos por cento será que a gente fica olhando para a tela do computador ao invés de olhar para o paciente? Né, isso também, tem vários estudos que ficam filmando e analisando. É uma coisa para a gente pensar, né? Quantos por cento será que a gente tende a olhar também, principalmente pacientes que a gente não está muito à vontade, enfim, a tendência é a gente fugir o olhar também para a tela do computador. Né? Então a gente está se percebendo também isso. Enfim, o mais importante é que demonstre atenção, né? Às vezes tem que escrever, tem que fazer uma escrita a registrar, mas de alguma forma que demonstre atenção. Vocês, aqui no caso, acharam que ele não estava demonstrando atenção quando estava anotando. Pelo menos que a maioria percebeu, né? Pode ser que o paciente talvez não tenha se incomodado, pode ser que ele tenha achado que, né, não tenha sentido como uma falta de atenção. Mas enfim, mais para a gente perceber. Eu sempre gosto de colocar essa questão do trato cordial versus paternalista, que tem gente que acha que você tratar, né, ser cordial é ser paternalista. E, então, assim, eu gosto de enfatizar que é uma coisa completamente diferente, né? Que paternalismo é você tomar decisões pela pessoa. Enfim, que não tem nada a ver com ser cordial, é a base de qualquer relacionamento. E que às vezes tem umas questões culturais que até tinha uma vez eu vi uns alunos falando assim, ou você é bom ou é bonzinho. Então, assim, que às vezes isso é uma coisa, eu acho que ainda tem muito do Brasil isso, assim, de achar que um médico bom, ou às vezes um chefe bom, a coisa tem que ser rígido, não pode ser cordial, não pode tratar bem o outro, né? E não faz o menor sentido.
se sabe nos outros países, né, que os médicos são muito cordiais, que assim, eles veem como... eles avaliam muito mal o médico que não é cordial com seus pacientes. Isso é o básico de qualquer relacionamento, né? E aqui ainda tem essa coisa de que, eu fui no médico super bom, ele foi meio grosso, mas ele é super bom, então ele pode, né? Então, pra gente cuidar um pouco com isso. Bom, várias literaturas falam da importância do primeiro minuto. Esse autor ele fala que o primeiro minuto muda muita coisa da relação. Ali que é a maneira como a gente chama, o nosso tom de voz, como a pessoa entra, o quanto que ela percebe que você está prestando atenção nela naquele começo. E a partir daquele minuto, eles viram que o paciente já decide se ele vai falar certas coisas ou não, como que ele vai se colocar na consulta. Então, às vezes a gente não dá muita bola para esse primeiro minuto, mas é bem importante, assim, que a gente tente dar o máximo de atenção, se possível não escrever, não olhar para o computador, na hora de chamar, né, cumprimentar. Esse primeiro minuto vai fazer toda a diferença, às vezes em relação à confiança, ao vínculo. Então, para a gente tentar prestar bastante atenção nesse primeiro minuto. Tem esse termo de reatividade, não sei se vocês já ouviram falar. O que é alguém que tem alta reatividade? Bom, você já deve ter visto amigos que vocês estão contando a história e ele não deixa você contar, que fica te interrompendo toda hora. Alguém já teve amigo assim? É bem comum, né? Assim, só que a gente tem muitos médicos que fazem isso, né? E profissionais de saúde, que são pessoas que a gente chama de alta reatividade. Ou seja, que interrompem muito a fala do outro. Né? Que esse tempo, entre o tempo que o paciente fala e que o médico fala. O que vocês acharam desse entrevistador ali? Ele é de alta reatividade ou baixa reatividade? Média. Mais para alta do que para baixo. Teve alguns momentos ali que ele interrompeu, mas principalmente no começo ele deixou falando. Acho que ele ficou ali quase uns 2 minutos o paciente falando sem ele interromper. Aí teve depois alguns momentos que ele acabou interrompendo. Mas para a gente perceber, porque às vezes é difícil a gente se segurar e não interromper. E as pesquisas que fizeram filmando as consultas e vendo em quanto tempo que o médico interrompe o paciente. Vocês sabem a média em quanto tempo? 2? 18? Quem dá mais? Alguém? Ainda mais? É bem isso, é em torno de 15 a 25 segundos. É muito pouco, né, gente? Muito pouco. Não dá para falar nada em 15 segundos quase, né? Então, assim, o que eles recomendam? O que eles viram? Que os que não interrompem, que deixam a pessoa falando, porque a gente tem a impressão, nossa, se eu não interromper, a pessoa vai ficar o resto da vida falando, não vamos conseguir sair daqui. Né? Não é, que a maioria para de falar em 2 minutos. E que claro que tem os que fogem a regra, e que podem falar o resto da vida. Mas a média para de falar em 2 minutos. E geralmente nesses 2 minutos ele vai falar realmente as preocupações, o motivo que ele veio, vai conseguir falar tudo que ele queria. Ou começa a repetir, mas assim, o que eles recomendam, o ideal seria que a gente, né, que todo médico deixasse o paciente falar por pelo menos 2 minutos. Então, tem uma amiga minha que ela diz que ela coloca o relógio lá na consulta e fica olhando até 2 minutos. Aí ela interrompe. Daí que ela interrompe. Enfim, mas assim, só pra gente perceber em quanto tempo será que eu interrompo, né? Talvez às vezes essas coisas a gente só consegue ver filmando a consulta mesmo. Mas pra se perceber, sem querer a gente tem uma tendência muito grande de interromper. A gente quer fazer as nossas perguntas, quer saber o que está acontecendo. Eu tive essa impressão, que a reatividade dele foi aumentando conforme o paciente passava a dar informações que não eram aquelas que ele já tinha perguntado. Mas acho que você deve falar disso depois, mas uma coisa assim, quando a pessoa tem muitas queixas diferentes, e às vezes ela vai mudando de uma para outra, sem às vezes a gente explorar. Aí às vezes dá um pouco de ansiedade. Se eu deixar de falar toda, eu vou esquecer da primeira. Né? E aí se eu já exploro... Eu vou falar. Aí o que eles falam? De cuidar com etiquetas, né? Que a gente é muito rápido para etiquetar as pessoas, assim, às vezes já na sala de espera, aquele paciente que só quer um atestado, aquele que só veio porque, às vezes, no começo da consulta ali pode ser que o médico tenha achado que ele só veio por causa do atestado e por isso que ele fez a consulta tão rápido, não sei. Enfim, só pra gente se perceber, porque a gente, sem querer, a gente já vai criando essas etiquetas das pessoas, né? E dentro da escuta ativa também tem até um capítulo desse livro, do Borrelha, aquele ator que eu falei, depois eu vou mostrar, que quando escutar nos dói, que às vezes escutar dói, né? Tem um Valent, que é um autor, ele fala que parece ter até dor no ouvido, às vezes, né? Com certas falas. Porque realmente, às vezes lembra coisas nossas,
é difícil de ouvir, então a gente tem uma tendência de interromper para acabar com aquele sofrimento que está gerando na gente. Então, mas também quando acontecer isso, a gente tem que se perceber, assim, por que está tão difícil de eu escutar agora, né? Por quê? Por que será que está difícil de escutar essa pessoa? Qual que é a ansiedade que está gerando? Outro recurso que a gente pode usar nas consultas, né, para facilitar a comunicação, é o silêncio. Isso não é o silêncio no caso de escutar e o outro está falando. Às vezes o silêncio total na consulta, que não fala o médico e nem o paciente. Às vezes a gente acha estranho isso, né? Acha que se tem um silêncio a gente tem que falar alguma coisa, né? Não, eles chamam de silêncio funcional, que é bem importante, que, por exemplo, principalmente em situações de alto conteúdo emocional, por exemplo, o paciente começa a chorar, às vezes você não precisa falar nada, você pode só ficar em silêncio, e aquele silêncio é o momento que a pessoa está elaborando, né? Exatamente. Então, assim, a gente não precisa ter medo do silêncio, a gente tem que saber lidar com o silêncio. Claro que tem o silêncio disfuncional, que fala que é o momento que o paciente quer que o médico fale alguma coisa e ele não fala nada, porque não sabe o que falar, ou porque... Né? Então a gente tem que também, será que eu estou fazendo silêncio funcional, disfuncional? É daí que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Na consulta teve algum silêncio, nessa que a gente assistiu? Não, né? Bom, nem sempre tem que ter, né? Claro que depende da situação. Aí, a questão da escuta social e profissional também. Às vezes vem a pessoa lá contar, falar mal que a sogra tá falando mal dela, que não sei o que, que não sei o que. Assim, um pouco... A gente tem que pensar que a nossa escuta é sempre para algum fim, né? Claro que a gente também não vai ficar o resto da vida escutando ali coisas que às vezes não é pra gente. Às vezes a pessoa tinha que estar no padre contando aquilo, sei lá, e que na verdade não tem e vai lá pra gente. Então também a gente está sempre atento se essa escuta realmente é uma escuta social, que às vezes poderia estar contando aquilo para a vizinha, ou se esse realmente é importante para a gente. Bom, tem esse termo agenda do paciente, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas que é abordar a agenda. O que é? Que é tentar descobrir qual que por que a pessoa veio mesmo na consulta? Qual que é a agenda dele? Qual vocês acham que era a agenda desse paciente que a gente viu ali? Será que ele estava preocupado com a gripe? Sim, exatamente. Ele queria um remédio para a gripe? Qual que era a demanda dele? Tem até algumas coisas que... Era dor? Ele estava preocupado com a falta de ar, eu acho que falou essa falta de ar. Ele tinha... A primeira queixa dele é a insônia, né? 3 dias sem dormir. Será que ele veio por causa da insônia? Não, eu achei que ele falou isso, mas veio. depois eu achei que ele não conseguia dormir porque estava com tosse. É. Eu achei que era estava também. Achou Achei que, primeiro eu falei assim, insônia, depois ele começou a falar, eu tô com dor de garganta, com tosse, com tudo. Eu fiquei achando que ele não estava dormindo por causa da saúde. Mas eu acho que era isso que estava me incomodando, assim, os sintomas. E também o fato de ele não estar conseguindo trabalhar e estar perdendo trabalho. Você acha que ele veio pelo atestado, talvez? No final, E a preocupação de ser uma coisa, talvez, uma coisa grave, porque eu estou tentando gripear. Eu não achei que ele estivesse muito preocupado com os sintomas, não. Eu achei que... Em momento eles tentam forçar a barra, às vezes eles tentam, né? Mas ele estava mais preocupado porque ele tinha perdido um dia de trabalho. Para ele, era justificado pela doença que ele estava. Eu não tenho muito conhecimento, não. Mas acho que se não fosse questão do atestado, ele não teria ido ao médico. Porque a maioria das pessoas sabe o que fazer na gripe, no resfriado, né? Todo mundo sabe. A maioria das pessoas não vão no médico para saber o que tomar num resfriado. Geralmente não é por isso que elas vão no médico, porque naquele dia exatamente saiu de casa com a gripe e resolve ir no médico, assim. Né? Geralmente não é por isso. Eu sei, eu acho que a entrevista é muito rápida, falta de muita coisa. Então, assim, eu tive a impressão que ele realmente estava preocupado com o estado de saúde dele. Tive a impressão de que, por causa da gripe, do resfriado, ele faltou um dia de trabalho, não resolveu a situação, e aí ele foi procurar. A frase que ele usa é essa. Então, hoje eu vim procurar. Então, assim, a gente não sabe o que ele é. Se ele, por exemplo, ele trabalha no frigorífico, se eu tivesse muito preocupado, eu também não iria trabalhar no frigorífico. Né? Se ele trabalha numa coisa de agricultura, que tem que levantar 4 horas da manhã, ou que tem que vaporizar alguma coisa, talvez eu também não fosse trabalhar e fosse procurar ajuda. Então, assim, acho que faltam informações ali para a gente avaliar se realmente era a preocupação do outro estado. A mim, pareceu que ele se deu um dia para tentar melhorar, não conseguiu funcionar, e aí quando ele viu que no segundo também não ia dar, ele foi procurar um recurso. Essa foi a impressão. Sim, e me parece também muito que é um medo, né? Geralmente as pessoas vão, às vezes não é pelo sintoma, mas pelo medo que aquilo seja alguma coisa mais grave, né? A pessoa parece que estava com medo que fosse a gripe A,
né? E que daí tivesse que fazer alguma coisa. Então, é isso, às vezes a gente tem que tentar abordar, ver qual que realmente que é a demanda, não é o sintoma, às vezes é o medo que seja alguma outra coisa, né? A maioria das pessoas às vezes, não vão encostar por dor de cabeça para aliviar a dor de cabeça, mas é por medo que aquela dor de cabeça seja um tumor, que seja um... né? E, só que enquanto a gente não resolve isso, não esclarece isso para a pessoa, ela vai continuar voltando até ela tirar aquilo da cabeça, né? Se não é abordado. E muitas vezes tem a agenda do médico, que a gente chama, né? Que é... Nessa consulta aqui, não sei se vocês acham que o médico tinha alguma agenda, que era qual que era o que ele queria fazer para a consulta. E não parece que tinha tanto. Ele focou na agenda do paciente, né? Mas é muito comum, assim, às vezes, em pacientes crônicos que vêm consultar por hipertensão, diabetes, ou outras coisas, que o paciente vem com a demanda dele e o médico tem a agenda dele também. Hoje eu vou falar para ele que ele tem que cuidar da alimentação, que ele tem que fazer atividade física, que ele tem que fazer as coisas. Então, só que o paciente tem as demandas dele, que são outras coisas, que não é alimentação, que não é atividade física, que não é... Né? Ou então às vezes ele vem porque ele quer só resolver a unha encravada do pé e o médico está tão preocupado com a pressão alta que não foca nisso. Então, assim, a gente tem que cuidar para equilibrar a agenda do médico e a agenda do paciente. Né? E cuidar, porque às vezes muitos médicos, esse é um dos motivos de consultas longas, que fica muito focado na agenda do médico e não na agenda do paciente. Né? Aqui, em relação à agenda do paciente, acho que entra um pouco naquilo que tu perguntou. O que eles recomendam, assim, que é explorar os motivos de consulta, todos, tentar descobrir qual que é a agenda tudo antes de entrar em cada um. Porque esse autor recomenda, né, os autores que estudam isso, que você primeiro tente esgotar toda a agenda e depois entrar em uma por uma, mas primeiro esgotar. Mais alguma coisa, depois eu vou explicar um pouquinho mais, que é prevenção de demanda aditiva. Né? Mas eu recomendo você falar tudo antes, para você já se programar. Se for muitas consultas, né, às vezes no SWAP, acho que vocês usam aqui também, né? A gente até vai fazendo S1, S2, S3, às vezes pode só ir registrando cada coisa. Se chegar lá no S8, aí às vezes você fala, olha, hoje tem bastante coisa, né? Acho que não vai dar pra gente falar tudo. O que é o mais importante? O que está te incomodando mais hoje? E qual coisa, as outras coisas a gente vai falar na volta semana que vem, pra gente conversar sobre essas outras coisas. Então tentar sempre esgotar tudo na consulta. O que é esse negócio aí que você falou? SWAP? Como é que é? É SWAP, que é o subjetivo, objetivo, análise e o plano, que é o... É do VitaCare, do prontuário Stop. De saque, né? Sim, mas é que é um método de registro bem anterior ao VitaCare. Os estudos mostram que o primeiro problema relatado geralmente não é o motivo principal e mais preocupante para as pessoas, tá? Então, assim, às vezes a gente tem uma tendência de achar que é o primeiro motivo, a gente já se aprofunda, como tu falou ali, né? Então, assim, não. Geralmente as pessoas... Porque tem coisas que é difícil falar, né? Tem vergonha, ou que são coisas pessoais. Então, às vezes as pessoas começam dando uma volta para daí chegar, ou ver como que o médico vai reagir com aquilo que ela falou, para ver se ela vai conseguir falar mesmo ou não. Então, geralmente, o primeiro motivo não é o principal. É por isso que a gente tem que tentar esgotar todos os motivos de consulta. E tem também o que esses autores chamam de agenda oculta, que são os motivos de consultas importantes, mas que o paciente tem dificuldade de falar, né, por medo, ansiedade, que é isso que a gente tenta descobrir. Às vezes ele fala todo ali, mas na verdade tem por trás algum medo, alguma coisa que eu chamo de agenda oculta, que a gente tem que tentar descobrir. Dentro ainda da exploração do motivo de atendimento, né, uma coisa bem básica de anamnese, começar sempre com pergunta aberta e depois ir fechando. E como é difícil, né, que a gente faz bastante filmagem, a gente vê que as pessoas têm muita dificuldade de fazer pergunta aberta, né? Tipo, como é essa dor? Não, geralmente já vai, mas dói ali quanto tempo? Desde quando? A tosse é de tal forma ou de outra, né? A gente pode só perguntar como é essa tosse. Eu acho ali na consulta ele pergunta se a tosse tem catarro, né? Já vai focando um pouco mais. E o que acontece? Porque os estudos mostram que você fazendo perguntas abertas, você tem respostas de melhor qualidade. Porque a tendência, se você começa a induzir, fechar, claro que em determinado momento você vai ter que fechar, mas no começo, qual que é o mais fácil? A pessoa responder a resposta mais fácil, né? Se a resposta é só sim ou não, ela vai tender a responder que sim. E se você faz uma pergunta aberta, ela é obrigada a te elaborar uma resposta, então que vai ser com mais qualidade. Por exemplo, se você pergunta, tá tomando captopril 2 vezes ao dia?
né? Essa é a resposta mais fácil. Mas será que ela está tomando mesmo ou não? O médico, eu fiz a pergunta, mas será que a resposta que ele teve é verdadeira, é confiável? Né? Qual que seria a melhor forma de perguntar sobre a medicação, por exemplo? Isso, não precisa nem dizer qual, porque ele vai dizer qual é o medicamento e como está tomando. Né? Mas isso é uma pergunta super indutiva, né? Super indutora. Então você tem que cuidar, porque a gente faz muito esse tipo de pergunta. Né? Porque a gente está com pressa, a gente quer só confirmar ali. É captopril 2 vezes ao dia, teleprotiazida de manhã. Então assim, tem que tomar bastante cuidado com isso. Sempre explorar, né, as ideias do paciente sobre a doença. Por exemplo, perguntar, mas o que o senhor acha que, né, qual que é a sua hipótese para isso que está acontecendo com o senhor? Às vezes falam, se eu soubesse eu não tinha vindo aqui, o médico é você. Mas a gente fala, não, mas eu estou interessada em saber a sua opinião, eu quero saber o que o senhor está pensando. Né? E geralmente a gente, esses dias eu estava atendendo uma paciente que ela veio com uma dor super estranha, que ela estava um tempão na abdominal, assim, e até no lado esquerdo e tal, mas ela já estava há meses com aquela dor. E super preocupada com a dor e tal, não tinha sinal de gravidade. E daí eu acabei perguntando, mas a senhora pensou em alguma coisa para essa dor? Só deu alguma hipótese? Ela falou, eu acho que pode ser apendicite. Então assim, que ela uma dor crônica, mas na cabeça dela alguém falou que dor abdominal, ali podia ser apendicite e tal. Então assim, talvez se eu não tivesse perguntado, eu não ia conseguir, eu expliquei pra ela, se fosse apendicite, em 2 dias evolui super rápido, que ela já teria bem pior, que não era, ela ficou tranquila. Mas às vezes se eu não tivesse perguntado, ela ia continuar achando que era apendicite e ela não ia ter coragem de falar. Né? Então assim, pra gente tentar sempre, isso é uma pergunta que tem que ser básica em todas as consultas. A noção do que está errado com eles, expectativas em relação ao profissional também, né? Às vezes a gente atende aquelas pessoas que estão com milhões de problemas, que a gente pensa, meu Deus, como é que eu vou fazer para ajudar? Né? E uma saída às vezes é perguntar isso, mas no que a senhora acha que eu posso te ajudar em relação a isso? Né? Que às vezes vem problema de droga, vem problema de família, não sei quem morreu, você pensa, nossa, o que eu vou fazer? Então, isso é uma coisa que ajuda bastante assim, a guiar a entrevista, perguntar qual que é a expectativa, né? Em relação ao profissional. Sempre perguntar quais são as suas preocupações, tem que ser uma pergunta básica que vem de todas as entrevistas. E como a doença afeta a sua vida, né? Como foi comentado no trabalho, por exemplo. A gente não sabe o quanto essa gripe, esse resfriado, enfim, estava afetando a vida do paciente, a gente não sabe o que ele trabalha. Por isso que para isso a gente precisa conhecer um pouquinho a vida da pessoa, né? Que no caso ali poderia ter perguntado no que ele trabalha. Dentro da exploração do motivo da consulta, né, que a gente fala que o nosso papel é tentar esvaziar o que o paciente traz dentro. Às vezes, quando a gente não consegue, tem pessoas que têm mais dificuldade de falar, uma estratégia que eles recomendam é fazer sinalizações. Por exemplo, né, se a gente pergunta tudo bem? Tá tudo bem, tudo bem. Mas, me parece que estou vendo que o senhor está preocupado, o senhor hoje parece triste. Então, às vezes a gente fala, o que a gente está percebendo? Sabe? Às vezes a gente fica com medo de falar, mas isso pode ajudar. Né? Sempre tentar escrita atenta, observar pistas, às vezes isso é um pouco mais difícil explicar, mas são pistas verbais e não verbais, de que a pessoa está com dificuldade de falar daquele tema, que a gente precisa aprofundar mais ali, a gente tem que ficar sempre atento a isso. E a prevenção de demandas aditivas, que é isso. O que eles recomendam então? Por exemplo, a pessoa começou a falar, estou com tosse, febre, dor no corpo. Antes da gente entrar em cada uma, o ideal seria perguntar, mais alguma coisa? Eu também não precisava do atestado. Mais alguma coisa? Assim, até esgotar tudo. Eu acho que pode ser uma gripe A. Por quê? Porque a gente vai conseguir se planejar em relação à consulta. E eles falam que previne. Você conhece o sinal da maçaneta? Eles chamam que é o sinal da maçaneta. Que é aquela clássica, quando a pessoa está indo embora, coloca a mão na porta e fala, tem mais uma coisinha. Né? Você já até fechou ali o prontuário. Geralmente essa coisinha é o mais importante, né? E às vezes aquela pessoa vai chorar, ou vai ser aquela consulta que vai você já estava contando que tinha terminado, você tem que reabrir e vai se estender mais um monte. Por quê? Geralmente isso acontece porque ela não se sentiu à vontade para falar durante a consulta. E daí ali é a última chance que ela tem antes de ir embora, que ela quer aproveitar. Não, agora eu tenho coragem e vou falar. Então, geralmente quando acontece isso, a gente tem que pensar, será que eu não dei espaço suficiente, não dei abertura suficiente? Às vezes o médico pode ter dado toda a abertura, mas o paciente não conseguiu. E ali é a última chance que ele tem. Mas a gente fazendo a prevenção de demanda aditiva, a gente está prevenindo o sinal da maçaneta também.
Bom, dentro da exploração do motivo ainda também, que eles recomendam que ajuda, tentar fazer frase por repetição, resumir o que o paciente está falando, né? Tentar clarificar, deixa eu ver se eu entendi bem o que o senhor está sentindo. Sente frustração porque já não pode fazer as coisas como antes, é isso? Enfim, às vezes a gente jogar para a pessoa o que a gente está vendo, o que a gente percebe. Tentar fazer um resumo, principalmente em histórias muito confusas, que a gente não está entendendo, tentar resumir, ó. Então me parece que o senhor está preocupado com essa dor nas costas e tem medo que seja parecido com o que sofreu o seu pai quando teve que operar, certo? Mas, é isso mesmo, mas ele não tinha isso percebido, mas foi o que você percebeu. Você joga para ele, fala o que você percebeu. Isso também ajuda bastante. Então, e eles falam a comunicação, na verdade, a comunicação então, é dividida em oral, escrita e não verbal. E eles falam que sobre 55% da nossa comunicação é não verbal. Então, o doutor fala até 70%, que a gente se comunica de forma não verbal, que é pelo tom de voz, pelos gestos, né? Enfim, várias coisas que a gente às vezes não se percebe. Tanto a gente como o paciente se comunica bastante não verbalmente. Então, tentar identificar um pouco a comunicação não verbal, na gente mesmo e no paciente. Através da linguagem corporal, né? Quando a gente analisa ali a consulta, a gente consegue perceber no vídeo a posição do corpo, o paciente vai para frente, vai para trás, o médico também. A gente tem uma tendência de quando a gente não quer falar daquele assunto, a gente se afasta, né? Quando uma coisa é ruim, desvia o olhar, né? Por exemplo, o senhor bebe, aí ele olha para o lado, passa a orelha, né? Então assim, não, um pouco. Então talvez é ali uma coisa que tá difícil dele falar sobre a questão da bebida, talvez seja uma pista para a gente entrar mais. Tiques, né? Que é normal quando a pessoa fica nervosa, ela falando de um assunto mais difícil, de às vezes piscar mais o olho, enfim. Ou falta de. O tom de voz, a gente também se percebeu o nosso tom de voz. Não sei se alguém já parou para pensar nisso, assim, de como que é o nosso tom de voz na consulta. Que isso faz bastante diferença. Às vezes a pessoa tem uma ótima comunicação, faz uma anamnese super bem, ótimo diagnóstico, mas vai assistir, é um tom de voz inseguro, assim, não passa, parece confiança, né? Então, é uma coisa simples, mas que faz muita diferença. Às vezes o paciente não sente confiança porque o tom de voz né? Então, vocês acharam, por exemplo, que o tom de voz na consulta ali era bom? Bem bom, né? Um tom de voz assim, que demonstra confiança, que passa, um tom de voz alto. Bom, ela está conversando bem a atenção na comunicação não verbal. Sim, coçar o nariz, coça a cabeça. A gente tem várias coisas que a gente faz, né? Eu mesmo, às vezes, quando eu fico tensa, alguma coisa na consulta, às vezes eu tenho acabo quebrando a caneta. Todas as minhas canetas, essa pontinha, assim. Não, eu dei uma vez, foi bem engraçado. Eu tava na porta, assim, veio um paciente e falou, queria mostrar exame, enfim, mas estava cheia de paciente. Daí eu fiquei ali ouvindo e a caneta quebrou, assim, Então, assim, tipo, eu tava ali, aparentemente, super calma, ouvindo ela falar, né? Mas pensando, meu Deus, eu não vou conseguir atender esse pouco. Daí, tipo, não ficou mais não verbal, né? Ficou, tipo, todo mundo viu que eu não tava calma. Mas, enfim, mas é questão da gente se perceber, porque a gente tem que canalizar a atenção pra alguma coisa, não adianta se a gente tá numa situação tensa. Ou às vezes é na caneta, ou é roendo a unha, ou é a perna. Às vezes tem aluno que atende assim o tempo todo, né? Ou batucando, enfim, cada um tem uma maneira, mas da gente se perceber. E quando a gente fica tem essa tendência a baixar o tom de voz, ou se a gente quer se impor mais, a gente fala mais alto, ou começa a gaguejar quando não sabe o que responder, enfim. Pra gente chamar a atenção da minha falta de coerência entre o falado e o corporal. Às vezes a pessoa fala que tá super bem, mas você vê corporalmente ela não tá legal, não tá demonstrando que tá bem, ou ao contrário. Aí é uma coisa pra você jogar e falar, né, olha, mas você fala que tá bem, mas aparentemente não tá, o que tá acontecendo? Ou ao contrário, né, você fala que tá mal, mas corporalmente tá super bem. Enfim, tentar identificar quando o paciente fica nervoso para tentar abordar mais isso, que pode ser algum tema que ele tá com dificuldade de falar. Enfim, às vezes tá preocupado que a mulher tem um amante, não sei o quê, enfim, tá todo tenso. São coisas que é difícil de falar, né? E quando você pergunta da mulher, ele fica um pouco mais nervoso. Enfim, são dicas para tentar falar, né? Por exemplo, posições depois de uma pergunta, né? Que se vira. E aí eu queria perguntar, quem que colocou ali que ele tem empatia? Usa empatia. Tem ali Quem que respondeu que sim, levanta a mão? Ou ninguém respondeu lá? Né?
Respondi que não. Não? Tá, vamos ver. Levanta a mão quem colocou que sim. Só as duas colocaram que, sim, que ele tinha empatia? O resto colocou que não ou não respondeu? Mais ou menos. Eu me senti curioso. Mais ou menos, eu tava fazendo observações. Então tá, vamos trabalhar um pouquinho esse conceito de empatia, que acaba virando uma palavra assim meio... Afinal, o que é empatia? Né? Qual que é a definição? Assim? Enfim, tem várias definições, tá? Eu trouxe pra vocês assim, que esse é o autor que eu mais estudo utiliza, que é mais aceito atualmente. Que a capacidade do profissional, no geral, se fala, se colocar no lugar do outro. Não é isso que vocês ouvem, assim, no geral? Mas na verdade é um pouco mais que isso. É você se colocar no lugar do outro e conseguir transmitir isso para o paciente. Então, a capacidade de perceber e transmitir que compreende o sofrimento do paciente, a imaginar-se no seu lugar, mas mantendo uma distância suficiente para não diluir isso emocionalmente. O que é isso de diluir isso emocionalmente? Por exemplo, está contando que o paciente lá está contando que o filho faleceu, enfim, e você começa a imaginar como que seria realmente perder um filho. Lembra, talvez, quem tem filho começa a pensar no filho, daqui a pouco começa a chorar junto com o paciente e não consegue mais nem ajudar ele, ficam os dois mal, né? Então, assim, é você se colocar no lugar do outro, mas também manter uma certa distância, porque senão você não vai conseguir ajudar a pessoa. Mas essa distância é só porque você não chora junto com ele ou você Não, pode chorar eu desde acho- que você consiga ajudar? Eu acho que a questão de chorar ou não chorar não tem uma regra, assim, acho que É porque ele pode a gente tem acho que uma questão cultural, né, que é de não poder demonstrar Não poder os sentimentos. E às vezes a pessoa realmente está contando uma história que você... Você pode se emocionar, eu acho que não tem problema se chorar. Acho que a questão é se você consegue ou não Ajudar. né? Exatamente. Mesmo que você, como profissional, também se emocione. É isso que eu quero dizer, de você conseguir se emocionar, porque se você começar a sofrer tanto quanto ele, Aí você vai não precisar de conseguir. outro médico. Exatamente, você vai precisar de outro médico para tratar vocês dois daí, né? Enfim, então é isso, eu também acho que não é proibido a gente se emocionar no paciente. Já tive bem isso, uma paciente que ela tinha acabado de saber que o filho dela tinha sido assassinado e não sei tem porquê. histórias que é impossível, sabe? Eu não sei porquê, eu não tenho chorar. filho, mas comecei a pensar no meu irmão mais novo, sei lá, comecei a pensar se ele morresse, não sei o que, realmente também me deu vontade de chorar, acabei não chorando, mas eu até fui conversar com a psicóloga na unidade e falei, será que eu tenho um problema que deu vontade de chorar? Daí ela falou, não, eu sempre choro com os pacientes também. A questão... Ela falou, só é importante você tentar pensar o que te mobilizou isso, né? Talvez a relação com o irmão, enfim. Então a gente tentar perceber. Eu acho que a gente tem essa cultura e às vezes você está emocionado. E aí para você não demonstrar que você está emocionado, aí você vai para o polo oposto, né? Assim, que é o polo de você se fechar completamente para a emoção não vir à tona, né? E aí você acaba até sendo seco, né? Você vai para outra polaridade. Exatamente. E aí não resolve, porque aí você não faz esse compartilhamento. Exatamente, tem que cuidar. E uma coisa que a gente faz em geral, a gente ri com eles, né? Quando eles vêm com uma boa notícia, contando uma coisa, a gente ri com eles e ninguém acha ruim. Né? Ficar rindo com o paciente, que é absurdo, né? Ninguém fala isso pra você, né? Chorar, enfim. Enfim, desde que, né, que Desde que você faça o seu trabalho, né? Então, dentro da empatia também faz parte de legitimar o que o paciente sente, né? Eu entendo, imagino que como deve estar sendo difícil para o senhor nesse momento, enfim. Respeitar o esforço que o paciente está fazendo para enfrentar o problema e ele perceber isso, oferecer o apoio, enfim. Então, eu estou falando que a paciência, às vezes, de ouvir naquele momento, né, de ele falar como saber sofrer assim com o médico. São momentos que você sabe que você vai ter que ficar ouvindo ali, que é uma situação difícil que a pessoa precisa falar. E que a empatia tem tudo a ver com confiança e vínculo. No caso dele ali, não sei se teve um momento que ele precisaria fazer isso da empatia. Né? Então, assim, nem sempre cabe isso. Porque uma coisa é simpatia, a pessoa ser simpático é uma coisa. Agora, a empatia geralmente são momentos que só precisa demonstrar. Talvez se ele falasse ali da gripe, eu também estava assim semana passada e é ruim mesmo quando a gente fica gripado, a gente fica com medo que seja alguma coisa mais grave, mas fica tranquilo, enfim. Então, aí talvez ele estaria demonstrando um pouquinho mais. Mas dentro do que está ali não teve um momento de empatia, né? Eu trouxe esse estudo aqui que eu acho bem interessante, não sei se vocês conhecem. O nome até o diabo, o demônio, mora no 3º ano.
que foi um estudo feito com estudantes de medicina da Filadélfia, da Universidade de Pittsburgh, e mostrou que eles fizeram score de empatia com os alunos de medicina que entravam no primeiro, segundo, terceiro até o último ano. E eles viram que no terceiro ano caía drasticamente os scores de empatia dos estudantes de medicina e que aumentavam os que eles consideram scores de cinismo. Então, assim, é uma coisa para a gente pensar o que acontece que em algum momento da faculdade a gente perde essa capacidade de fazer empatia. Aonde? Foi nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos. Segue o nosso modelo de começar o clínico. Sim, eles vão fazer essa pesquisa agora no Brasil aqui também. Eles vão aplicar esses scores aqui. Eles estavam validando o questionário, vai ser feito no Brasil também. A faculdade tem 4 anos lá. Sim, exatamente. Quando começa o internato. Eles fizeram com todos os anos. Daí. Foi agora bem recente, de 2009. Esse artigo é de 2009? 2009, Se vocês quiserem pegar ele para anotar. É assim, a gente tem que tentar sempre uma tomada de decisões compartilhada. Sempre é possível oferecer alguma opção de tratamento, né? Tentar envolver o paciente, saber o que ele pensa do plano. Na consulta ali, ele fez uma decisão compartilhada em algum momento? Não. Como que ele poderia ter feito, vocês acham? O que o senhor acha de tomar o paracetamol? É mesmo qual medicação que ele já toma? O senhor tem alguma medicação de preferência, uma analgésica de Só pergunta se preferência? tem alergia. Ele pergunta se prefere isso. Sim. Aí ele decidiu que era o paracetamol. Mas ele poderia ter decidido a dipirona, a ibuprofeno. Poderia ter decidido nada. Ou poderia ter decidido nada. Uma medicação caseira, um chá. Exatamente. Então, assim, no mínimo, dá a opção de ou nada, ou opção de algum outro tipo de analgésico, ou falar para a pessoa, né, se eu tenho preferência, ou pelo menos perguntar, eu pensei em passar paracetamol, tudo bem? O que o senhor acha? Tipo, o mínimo de decisão compartilhada, um pouquinho assim, mas já é alguma coisa, né? Então, que a ideia é que o profissional seja um guia, né, compartilhando informações, indicando alternativas e permitindo escolhas. Às vezes você já deve ter visto médico que fica bravo se o paciente não segue o tratamento, né? Principalmente os especialistas focais, a gente tem bastante isso. Eu tive relatos de uma paciente que falou que foi no cardiologista e a pressão estava um pouco alta, daí ele falou que a pressão está alta, já começou a ficar bravo com ela porque a pressão estava alta. Daí ela falou, será que é porque ontem eu comi uma linguiça? Daí, ela se entregou. Aí disse que, ela me contando, ele é careca, a careca dele começou a ficar vermelha, e ele falou assim pra mim, a senhora nunca mais volte aqui enquanto comer linguiça. Eu não quero mais ver a senhora aqui, não sei o que. Nossa, dei uma bronca nela. E ela quase chorou. E ela disse que ela quase não comia linguiça, mas naquele dia ela tinha ido no churrasco com o filho, não sei o que, e tinha a tal da linguiça. Enfim, então, e assim, o que adiantou? Ela não voltou mais nele, a pressão dela continuou alta. Provavelmente aumentou mais. Ela continuou comendo linguiça. Enfim, então assim, eu chamo de pedagogia do terror, né? Aquela coisa, se ela não controlar a diabetes, vai perder esse pé. Enfim, isso está demonstrado que não funciona. As pessoas algumas podem se assustar e realmente acabar aderindo mais ao tratamento por isso, mas no geral, a pedagogia do terror não é mais efetiva do que você tentar fazer a pessoa entender o que está acontecendo e ela participar. A gente vê a gente como paciente ou mesmo como filho, qualquer coisa, a gente só faz as coisas quando a gente decide fazer, não porque os outros falam, né? Então, a gente tem que procurar mais esse caminho, fazer com que a pessoa chegue junto a vontade de mudar, ela decida, ela se motive a aderir. Porque enquanto não for dela, enquanto for sempre de alguém mandando, ela não vai fazer. Então, tentar sempre estar pensando nisso, né? Não adianta só a gente dizer o que fazer que não vai resolver. Tem muita gente endócrina também que fala, se não perder peso até a próxima consulta, não precisa nem vir, quando está tratando de obesidade. Tem vários pacientes que foram desligados do ambulatório de endócrino porque não perderam peso. O que adianta o paciente continuar mais obeso ainda? Né? Assim, claro, para o endócrino é ótimo, porque ele não tem mais pacientes com obesidade não controlada. Porque todos os pacientes dele perdem peso. Aí é fácil. Então, assim, importante a negociação, né? A gente tem que sempre ser flexível, saber ceder quando é necessário. Às vezes,
Os pacientes querem porque querem determinado exame, que a gente sabe que não tem indicação de fazer. Até que ponto a gente vai entrar no conflito? É claro que tem coisas que realmente não dá, né? Uma tomografia, uma ressonância. Mas, assim, no geral, a gente tem que tentar negociar. Às vezes, quer fazer aquele sangue, fezes e urina, né? Que sabe que não tem indicação nenhuma. Mas, então, às vezes, negociar. Olha, não explica, a pessoa, não, mas eu quero. Mas, assim, eu quero. Então, quem sabe a gente faz essa vez, vamos combinar que seria normal, não precisa fazer por 10 anos, sei lá. Né? Enfim, sempre tentar negociar. Às vezes, aquela pomada que a pessoa quer tanto. No fim, sabe que não vai... Porque, às vezes, a gente entra em conflito e acaba prejudicando a relação médico-paciente, o vínculo. A pessoa vai acabar indo daí numa UPA, vai indo num outro médico igual, para tentar... E o outro ainda vai dar e você ainda vai ficar de ruim. Então, vai gerar mais consulta para o sistema. Então, claro, a gente não pode também ceder tudo, mas tem que... Né, a gente não pode ser inflexível também. Tentar negociar a prioridade plano sempre. Né? Às vezes não dá para resolver tudo naquela consulta, negociar o que vai ser feito, o que não vai. E sempre lembrar de estimular a autonomia das pessoas. Ali tem uma pergunta também, né? Se ele estimulou o autocuidado. Alguém respondeu que sim? Ele falou para ele tomar água, né? Que a água ajuda a diluir. Acho que seria uma medida de autocuidado. O que mais? Poderia, no caso super simples, assim, de gripe, o que poderia orientar de medida preventiva e de autocuidado? Então, da próxima vez que ele tiver gripe, para ele saber o que fazer de diferente. Evitar esquema público, lavar as mãos, essas coisas. Também, isso seria uma coisa bem importante em tempos de gripe A, né? Poderia ter orientado isso como prevenção para as outras pessoas, prevenção de transmissão, de lavar a mão, cobrir para tossir. E mesmo de autocuidado, uma coisa que a gente reclama que as pessoas vêm consultar tanto por coisas que a gente acha que não precisa, né? Por gripe, diarreia, mas também às vezes a gente não orienta o que elas vão fazer da próxima vez que elas tiverem. Então, próxima vez, né, se tiver gripe, até 2, 3 dias de febre é normal, né? Toma bastante líquido, pode tomar um analgésico. Os sinais de alerta são se tiver com falta de ar, né? Então, explicar um pouco, né? Isso, geralmente a gente esquece de fazer, né? Porque leva tempo e... Então, sempre evitar a linguagem científica, né, que eu acho que ele fez, e em um momento ele falou, usou termos técnicos, mas às vezes a gente tem que adequar o nível intelectual do paciente também, né, se o paciente não sabe ler, enfim. Sempre tentar comprovar se o paciente entendeu as informações, né. Também, será que ele entendeu tudo que ele falou? Uma coisa bem simples às vezes a gente fazer, né, por exemplo, no final da consulta. Hoje falamos de várias coisas, me diga a sua maneira o que fará até o próximo atendimento, né. Então, me conta então o que o senhor entendeu de tudo que eu falei. Geralmente a gente vai ver que não entendeu nem metade, né? Então, assim, comprovar o entendimento é uma coisa bem simples que a gente deveria fazer sempre. Tentar sempre dar instruções além de só falar. Às vezes mostrar, né? Hoje em dia o computador é fácil ali, pegar alguma imagem ou dar algum material por escrito, que a captação da memória é sempre maior, né? Lendo, vendo, do que só ouvindo, né? E, bom, para finalizar, também esses estudos mostram que se as explicações e recomendações são feitas de forma generalizada e não personalizada, tendem a ser menos efetivas. Então, se você na hora de fazer a explicação, tentar fazer um mais personalizado para aquela pessoa, dentro do que ela te trouxe, do que só falar, é bom tomar água, é bom... Às vezes, como o senhor está com... Né, enfim, do sono, por exemplo, talvez seja melhor... só dar uma orientação específica para ele do sono, tentar de alguma forma fazer uma coisa mais especializada, tende a ser mais efetivo, né, em relação ao medicamento, que horas o senhor acorda, então toma tal horário, que horas que é melhor para o senhor para dormir, enfim. Tentar fazer de alguma forma que ele veja que aquilo que você fez não é igual para todo mundo, que você fez para ele, né, ele vai se sentir, né, mais importante e de alguma forma participando, e a tendência que ele cumpra aquilo é maior. Isso eu recomendo também evitar dar certeza prematura, que às vezes é uma tendência que a gente tem, né, principalmente quando a gente está mais ansioso, às vezes pergunta, não, vai ficar tudo bem, não se preocupa que vai dar tudo certo, né, ou ele só e isso é perigoso, assim, às vezes, porque a gente não sabe, as coisas podem mudar, né, então cuidar, assim, que às vezes na hora a gente quer dar uma resposta e acaba dando uma certeza que a gente não tem, né, então falar, só que tem também que cuidar para não passar uma insegurança. Nesse momento, hoje, quanto menos o senhor não tem nenhum sinal de gravidade. Caso não melhore, só procura atendimento. Não que a pessoa saia também totalmente assim, médico não sabe o que eu tenho. Porque muitas vezes a gente não sabe o que a pessoa tem. Isso vai acontecer muitas vezes, que é uma das habilidades do médico de família, é saber lidar com as incertezas.
né? Então, assim, mas a gente tem que também saber passar isso para o paciente de uma forma que ele não se sente seguro. Olha, eu ainda está no começo dos sintomas, não dá para saber exatamente o que é, mas eu sei que não é nada grave, vou estar acompanhando o senhor, se não melhorar o seu retorno. Tentar adequar também a rotina, sempre lembrar de estar motivando o paciente, principalmente nas coisas que exigem mudança de estilo de vida. E uma perguntinha super básica que a gente deveria fazer sempre no final, é se ficou alguma dúvida. Né? Ficou alguma dúvida? Daí não, mais uma chance para a pessoa falar e ver se não ficou nada, ou nenhum mal entendido. Então tá, bom, nessa parte era isso. Aí agora a gente ia passar... Vamos fazer o seguinte, agora eu ia passar para a parte da... Se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre as fases da entrevista, eu ia passar para a comunicação de notícias difíceis. E daí a gente faz um intervalinho um pouquinho depois, quando eu terminar, que a gente vai fazer uma encenação, pode ser? Perguntar mais a questão assim, prática mesmo, de filmagem de consultas, assim, como é que vocês fazem? Ah, tá, daí essa é a parte seguinte, tá? Eu vou fazer a comunicação de más notícias, a gente vai praticar um pouco e depois vai ter a filmagem. Daí eu vou explicar direitinho daí sobre a filmagem. Pode ser? Daí a gente faz um intervalo depois da comunicação de más notícias, se quiser tomar uma água ou fazer alguma coisa. Alguém ia perguntar alguma coisa sobre as fases da entrevista? É isso, né? Assim, não tem, é mais assim, são estratégias para tentar facilitar, né? Melhorar a comunicação. Não tem nada que fale sobre a comunicação do exame clínico. Tem nesse livro, depois eu vou mostrar ali o livro, ele fala a parte do exame físico, sim. Tá. Eu acabei focando mais na entrevista mesmo. Uhum. Mas tem também, tem como você explica que vai tocar na pessoa, como você explica. Tem também. Principalmente com crianças, com outras coisas, né? Eu vou mostrar daí nas referências, até coloquei ali as fotinhas dos livros. Quer perguntar alguma coisa? Não. Tá. Então, vou falar desse tema, que é um dos temas de maior complexidade dentro da comunicação, tá? Então, o que é má notícia? Ou notícia difícil também são os termos que se usam, né? É alguma coisa que algo que frustra ou condiciona negativamente as expectativas futuras da vida do paciente. Pode ser qualquer coisa, pode ser desde uma notícia de falecimento de alguém da família, como de um resultado de exame ruim. E às vezes a gente acha que não está dando uma notícia e tá. Essa semana mesmo eu estava atendendo uma pessoa e falei, ela me trouxe um estado de urina e eu falei, está com infecção urinária. Ela começou a chorar. Daí eu assim, me assustei, né? Porque eu sabia que eu estava dando uma má notícia. Assim. Aí eu falei, mas o que aconteceu, né? Por que você está chorando? Ela, não, porque eu não quero ficar internada, não sei o quê. Porque ela tinha uma irmã, daí eu fui entender que uma irmã dela ficou internada por pielonefrite, mas que ela entendeu que era a infecção dela, uma infecção urinária simples, mas na cabeça dela. Então, assim, às vezes a gente está dando uma má notícia e nem sabe, né? Enfim. Ou é muito comum o caso de pneumonia. A gente fala, eu também falei pra uma mãe, eu acho que seu filho está com pneumonia, enfim, tá. Ela também começou a chorar. Ela, nossa, nunca tive um filho com pneumonia. Como se pra ela fosse uma coisa que ela não estivesse sendo uma boa mãe, né? Então, assim, pra gente cuidar, às vezes notícias simples, coisas que a gente fala, já tem. Então, só pra descontrair um pouco, assim, não sei se... Alguém é bom de contar piada aí? Bom, eu não sou, eu vou mostrar, trouxe uma... Então, cada um lê. É uma piadinha de dando uma notícia. A gente deve conhecer. Será que essa é a melhor forma de dar uma notícia ruim? Você dá aos poucos. Mas pelo menos progressivamente. Será que a gente faz isso de uma certa forma, assim, na hora que vai contar o paciente um resultado de exame ou uma coisa mais grave? O gato sem telhado. Enfim, será que existe uma maneira correta de dar uma notícia ruim? A gente não aprende muito isso na faculdade, né? Acaba sendo uma coisa meio empírica, cada um vai ali dando um jeito, achando como se sente melhor, enfim. Então, será que existe? Vocês já ouviram falar se existe uma maneira correta de dar uma notícia? Alguém já ouviu falar, assim, de protocolo, alguma coisa? Alguém?
tem algumas coisas, né? Você não vai dar uma notícia ruim no meio do corredor, né? Você vai procurar um local reservado, numa hora que você tenha tempo, se precisar ficar mais tempo junto, né? Outras coisas. Alguém já teve que dar uma notícia... Bom, a gente sempre dá, mas alguém já teve uma experiência de dar uma notícia bem ruim? Eu vejo muito que todo mundo que trabalha... Da notícia de que o filho de alguém morreu, assim, horrível. Eu acho que ninguém quer ouvir. Acho que a pior notícia que você dá é quando você diz que o filho de alguém vai morrer, ou que já morreu, né? Então, na verdade, eu já tive as duas experiências, né? Então, assim, eu acho que você prepara, de certa forma, a pessoa, já faz de vontade de dizer que eu preciso conversar, que é alguma coisa séria, acolhe a pessoa em um ambiente de preferência silencioso, reservado, porque a pessoa vai aflorar certamente as emoções dela. E, assim, às vezes você não tem nenhum conhecimento dessa pessoa, né? Por exemplo, quando eu vi notícias de que o filho de alguém morreu, fiz algumas vezes, estava no pronto-socorro, eu nem sei quantas pessoas. Na verdade, eu não tinha nenhuma afinidade, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, assim, uma vez eu vi que tinha uma pessoa assim, muito complicada para aquela notícia. Até porque um parente veio na frente e falou assim, doutora, ela já pediu. Ela já tinha pedido. Por exemplo, da notícia que ela perdeu o segundo e último filho, né? Então, assim, para mim foi uma coisa boa, porque no lugar que eu estava, por acaso, naquele plantão, naquele dia, tinha psiquiatra. Então eu pedi para ele me ajudar, né? Porque eu ainda era relativamente nova. Então, assim, às vezes, eu reconhecer que você tem pouca experiência, pedir para alguém te ajudar, né? E às vezes você já tem contato com aquela pessoa, já tem intimidade, é um paciente de longa data, uma pessoa que você acompanhou toda a doença, do diagnóstico até o fim. Às vezes é mais fácil, porque você vai, olha, isso não está dando muito certo, eles não estão respondendo, você vai, né? Até que no final das contas a pessoa já intui que aquela notícia é a notícia que você vai dar. Mas assim, eu acho que a maior parte das coisas é isso mesmo, assim, não tem um protocolo, mas algumas coisas são questões de bom senso. Você, como ela falou, não falar no corredor, não falar na frente de pessoas que não tem nada a ver, não falar no meio de muita gente, porque às vezes também todo mundo faz aquela histeria coletiva, né? A notícia é a que interessa, né? Tem 15 pessoas esperando a notícia de uma criancinha, você não vai dar ali, né? Você chama o pai e alguém, não resta, deixa se resolver. Geralmente é sempre difícil, né? É sempre difícil. Quem não passou por uma situação dessas provavelmente vai passar na vida de médico em algum momento, né? Outra coisa, não sei, se é questão da preparação para uma notícia. Às vezes você ainda não tem uma notícia, mas você tem a suspeita, sei lá, vai tirar um câncer, ou que a pessoa está com AIDS, porque ela tem alguma coisa disso, tal, você ainda não tem um ano. Acho que como sinalizar, mas também você não pode preocupar com a causa do a gente vai preparar para a possibilidade, não dizer, para o sim, para o não, né? Sim, você tem que estar preparado para as duas coisas. Você pode ser assim. Quando você também já conhece, só para complementar, quando você já conhece a família também, às vezes isso de trazer a família para tomar as decisões juntos, vai ficar em casa, ou vai internar, ou nós vamos tentar uma última terapia mais agressiva, ou não, nós vamos parar por aqui. Pacientes idosos com câncer, às vezes eles sofrem mais do tratamento do que do não tratamento, não vão morrer daquilo, vão infartar antes, vão acontecer. Então, assim, isso ajuda, porque o paciente não se sente tão distante daquela. E alguém já vivenciou uma situação de ver um médico dando uma notícia ruim, né? Uma notícia difícil de uma forma muito ruim? Muito ruim? Pode contar pra gente. Uma situação bem complicada, acho que imprudência, uma negligência muito grande do médico. Na verdade, esse no caso, ele estava no corredor conversando com a equipe, em voz alta, passando, falando sobre o diagnóstico. O familiar estava no corredor e ouviu no relance o que estava acontecendo. Então, teve toda a movimentação depois disso e foi bem complicado. Contornar a situação, conseguir trazer de novo para um diálogo civilizado foi difícil.
Mais alguém? Eu tenho uma que foi anedótica, na verdade. Estava na residência passando no ambulatório de cirurgia, uma cirurgia que era boa tecnicamente, mas horrível, assim, em relação interpessoal, não vou nem falar dos pacientes. Ela estava no telefone, a pessoa chegou com uma idosa numa cadeira de rodas, não sei por que motivo, era alguma, não lembro o que era, mas ela estava no telefone falando e olhando os exames, e aí de repente viu lá um anátomo patológico, só um pouquinho, sabe que ela está morrendo. E eu olhando. Minha mãe começou a chorar, claro, né? E ela continuou no telefone. E ela voltou pro telefone. Meu pai recebeu o diagnóstico dele de câncer. Primeiro que ele recebeu em etapas. Primeiro que não era adenocarcinoma. Aí ficou todo feliz, porque tinha uma suspeita de não ser câncer. E aí estava no hospital no Rio, um hospital bom, Copadó. Aí de repente chega o chefe do CTI, que era o Bambambam lá, falou, saiu essa biópsia, é um tumor carcinoide metastático. Assim. E tinha uma paciente, meu pai era psiquiatra, tinha uma paciente dele na sala, visitando ele, assim, que não era médica, ficou quietinha lá, mas foi pra casa, depois ela relatou isso pra gente, né? Foi pra casa, botou na internet, falou que ficou aos prantos, chorando, porque viu que era uma coisa grave. E meu pai, psiquiatra, conseguiu elaborar bem aquilo, depois virou pro médico e falou, olha, eu tive vontade de comer seu fígado quando você falou aquilo na frente da minha paciente e tal. Conseguiu verbalizar, assim, o quanto ele não gostou daquilo, mas foi um jeito... Uma maneira super inadequada, né? Eu conheci uma pessoa que, uma amiga que descobriu que estava grávida, pegou o exame e foi levar para os pais. E foi mais ou menos nesse sentido, porque o exame que ela deu para a mãe estava escrito teste de gravidez, positivo. E o que ela deu para o pai era beta-HCG, 2.400.000. Então ele entregou para a mãe e para o pai, não falou nada. A mãe entendeu que ela estava grávida e o pai ficou apavorado, achou que ela estava doente. Porque ele não sabia o que era beta-HCG, né? E aí a mãe com uma cara meio de tudo bem, era não desejado. E o pai ficou, o que aconteceu? Não, eu tô grávida. Ai, graças a Deus que você tá grávida. Eu achei que era uma doença grave. Mas foi uma forma de dar notícia, ela tentou dar uma forma indireta. Foi indireta demais pro pai. Né? Porque mais uma pessoa daí, acho que a gente acho que não vai ficar bem. Na verdade, é uma forma de não dar, né? Lembra? Alguns pacientes do cuidado paliativo lá do UER encaminhados sem ter tido a comunicação primeiro. Então, eles já vão com consulta marcada de cuidados paliativos sem nem saber que tem um câncer e que não tem cura. Pior que isso é bem mais comum do que a gente imagina. Eu acho que é a pior coisa, ele chegar a se deparar com um monte de gente morrendo no mesmo ambulatório que ele e não saber nem ideia disso. E o médico que teve antes não conseguiu, não teve coragem, não teve habilidade de explicar. E outras coisas que a gente vê também no hospital, chamar o psicólogo ou assistente social para dar notícia. Também. Isso não tinha nada. A pessoa que nem, que ela nem conhece, enfim, né? Então, a gente vê, são vários exemplos. A gente fez um estudo lá na faculdade com os internos e a gente avaliou a sensação que o interno tinha do comunicação do falecimento. E a gente também questionou a questão do cuidado paliativo, né? A gente queria ver o nível de segurança e capacidade que ele sentia em relação à formação que a faculdade tinha dado para cumprir essas duas tarefas. E a gente teve um resultado muito surpreendente, porque a gente teve 75% dos internos respondendo que se sentiam capacitados para comunicar o falecimento, né? Mesmo sem terem vivenciado a experiência. Ao passo que a gente tinha apenas 20% dos internos respondendo que conseguiam fazer o cuidado paliativo. Talvez pela nossa volúpia ali de achar que a gente dá conta das coisas, mas a sensação antes de você vivenciar o primeiro momento, eu tive no primeiro momento de comunicar um falecimento na semana passada, né? E realmente é muito diferente, né? Daquilo que você pensa quando você ainda é interno, seu staff está do lado, você acompanha, às vezes você até inicia a comunicação, mas você tem um resguardo, né? Mas a gente teve essa discrepância de percepção do estudante de medicina sobre esse momento. No geral não tem muita pesquisa sobre isso no Brasil, mas o que se vê no geral é que as pessoas têm muita dificuldade
né, de dizer, de ter uma formação, um preparo, porque a gente, não sei se alguém aprendeu isso na faculdade, alguém teve a sorte de ter discutido isso em algum momento na faculdade, eu pelo menos não tive. Que bom que algumas faculdades, psicologia médica, que bom que tem faculdades que, né, mas na grande maioria isso parece que é uma coisa que você tem que aprender na prática ali, pelo modelo de ver as outras pessoas, ou que talvez você não precise, enfim, um pouco como o resto da comunicação, né? Mas o que se sabe que a maioria das pessoas tem muita dificuldade. Eu acho que se fizesse uma pesquisa, provavelmente mostraria que as pessoas não se sentem capacitadas, né? Então, o que eu quis trazer para vocês, assim, que é um tema que geralmente aparece nos congressos de comunicação clínica, né, que se tem nos outros países, que a gente só está no primeiro seminário de comunicação clínica, mas na Espanha, eu estou no 24º Congresso Nacional de Comunicação Clínica. E esse é um tema que ele sempre tem uma oficina só sobre comunicação de notícias difíceis ou más notícias. E o que se tem? Então, tem gente que fica estudando sobre isso, principalmente na UTI, que é um local que se falece muito, né, e pacientes, e que se tem que comunicar isso para as pessoas. Na ONCO, o pessoal da ONCO também, né, de como lidar isso do câncer. Até tem uma amiga minha que fez residência, estava me contando que eles não discutem quase isso. Eu fiquei impressionada, que eles dão assim, que ela falou, cada um vai. Eu falei, nossa, mas achei que, né, principalmente na ONCO. Mas ainda bem, tem pessoas que estudam isso dentro da ONCO, da UTI, enfim, de médico de atenção primária. E eles fizeram um protocolo, sim, tem o protocolo SPIKES, tá? Que é esse que significa a sigla SPIKES. Então, é o S de setting, que é de preparar o ambiente, que ela comentou bem ali. O P de perception, que é assim, de qual é a percepção do paciente, né, quanto que ele já sabe. O invitation, de quanto que ele quer saber ou pode saber. O K de conhecimento, né, de compartilhar a informação. O E de explorar as emoções. E o S de estratégia de resumo, no sentido de planificar o futuro. Né. Esse protocolo, acho que de 94. E se vocês colocarem no Google, também vocês conseguem baixar fácil o protocolo SPIKES. Enfim, ele não é assim, como tudo na medicina, não é uma receita de bolo, enfim, né, que vai resolver todos os problemas. Mas é um guia e é o que se usa de mais atual, o pessoal da ONCO, principalmente. Tem até um material do Ministério da Saúde, de comunicação de más notícias, foi feito junto com o INCA, e que eles enfatizam bastante esse protocolo. Então eu vou apresentar para vocês. Eu tentei resumir mais, mas eu achei que era melhor deixar mais textos mesmo para explicar. Então eu vou falando um por um daqueles passos, né? Desde como planejar a entrevista. O que você comenta? Antes, você rever os dados que fundamentam, né, a notícia, para você se informar. Por exemplo, você vai dar um resultado de um exame de câncer, por exemplo, você tem que saber algumas coisas, pelo menos, sobre, né, que tipo de tratamento que ele vai fazer, as opções, enfim. Então, assim, tentar ver um pouquinho antes, né, ver a literatura médica que diz sobre aquilo. Ou você vai dar um resultado de HIV positivo, por exemplo, meio ideal seria você não abrir direto ali na frente do paciente, e, né, você vê um momento assim, até para você se preparar, tentar pensar, ver se ele já fez, se já é o primeiro exame, se já está repetindo. Ou seja, se preparar um pouquinho, né, rever os dados. Ajuda a ver se a equipe tem alguma informação importante que possa facilitar a conversa com aquela pessoa, né, no caso do falecimento. Às vezes ajuda a ter alguém que já conhece a família, enfim. O que você comenta? Sempre avaliar os próprios sentimentos, né? Antes de dar como é que eu estou, como é que eu estou me sentindo. Enfim, tentar também, se está muito agitado, vai tomar uma água, respirar fundo, enfim, assim, se preparar psicologicamente, né? O que ela falou bem também, preparar um ambiente acolhedor, né, e com privacidade. Então, é o tipo da consulta que vale a pena trancar a porta, né, para não ficar interrompendo. Você sabe que vai dar um resultado ali da HIV positivo, do resultado de câncer. É o tipo da consulta que vale a pena trancar a porta. Nunca se dá no corredor, né, uma notícia, nem por telefone. Né, no caso de falecimento, o ideal seria pedir para a pessoa vir pessoalmente, né, pedir para a pessoa vir pessoalmente. Assim, nunca dá o telefone, às vezes você fala por telefone uma notícia de falecimento, é até perigoso, a pessoa, sei lá, pode ser correndo, bater o carro, enfim, né? Então, assim, ideal é pedir para a pessoa vir, eu preciso falar com a senhora, preciso que a senhora venha urgente aqui para a gente conversar e tal. Pensar a melhor maneira de utilizar o tempo disponível, o tipo da coisa que
mas vai atrasar as outras consultas mesmo, e a gente tem que se planejar para aquele que o Manguera chama de consulta sagrada, né? Enfim, que ali para tudo, que realmente é um caso que você vai ter que perder mais tempo, que vai ser importante. Envolver pessoas importantes, se for o desejo do paciente, né? Você perguntar se eu gostaria que tivesse mais alguém na consulta, enfim, gostaria que eu tivesse junto para contar para mais alguém. Bom, se colocar disponível para o paciente, avaliar a percepção, então, né? Que seria o segundo do protocolo. Favorecer o vínculo de confiança, tentando permitir que faça perguntas, expressar expectativas, medos, tentar ver como o paciente percebe a sua situação médica, né? Assim, o que ele acha, qual que é a percepção daquele, do que ele acha que tem, assim, se é sério, se não é, né? Então, o que ele já sabe, o que o senhor já sabe sobre esse exame. Às vezes alguém já falou para ele o resultado e ele só está vindo contigo confirmar, saber a tua opinião. Né? Ou às vezes alguém falou para ele que não era nada, que é uma coisa super simples, você está vendo ali que é um adenocarcinoma. Enfim, então, sempre tentar procurar saber o que alguém ali falou alguma coisa sobre esse exame, o que você já sabe. Estimular o paciente a fazer perguntas, né? Se tem alguma dúvida, alguma coisa. Tentar perceber se tem alguma variante de negação, né? Um pensamento mágico, que é bem comum. As pessoas acham, não, mas isso aí eu vou na mesa dele, vai curar. Não, já estou indo na igreja. Isso aí não me preocupa, porque já estou tratando. Enfim, você sabe que... Né? Então, tentar ver se tem uma negação, que é bem comum, né? Principalmente nas primeiras fases da doença é a negação. Ou expectativas não realistas. Então, tentar abordar isso é importante. Avaliar o desejo de saber do paciente. Né? Então, assim, saber ouvir, você vai ter sensibilidade, perceber se o paciente está em condições de receber a notícia naquele momento. Claro que tem situações que não dá para fazer isso, né? Mas às vezes pacientes estão em fase terminal, enfim. Sempre tentar, se você está preparado, eu preciso me contar, né? Uma notícia mais grave, enfim. Mas a pessoa não quer saber, tem gente que não quer saber, a gente tem que respeitar o direito de saber. Sempre procurar saber se o paciente deseja informações detalhadas ou não, e sempre, se possível, dar de forma gradativa. Né? Assim, não tanto como na piada ali, mas não chegar direto e falar, o senhor tem câncer, né, ou faleceu, né, por exemplo, uma notícia de falecimento, poderia falar, olha, o seu marido chegou aqui com dor no peito, ele foi atendido, foi feito tudo o que poderia, ele teve uma parada, ele foi reanimado, né, foi feito tudo que a equipe ficou em função dele por meia hora, mas infelizmente ele não resistiu e faleceu. É diferente de você chegar e falar, seu marido faleceu. Né? Então, assim, é importante você tentar dar grativo e contar que foi feito tudo o que foi possível, que ele não ficou sozinho, que ele não foi abandonado, que ele teve atendimento. Né? Oferecer sempre a responder qualquer pergunta, ou para falar com os familiares ou amigos, né? Negociar a transmissão de informações no momento que pede exames, eu acho que é aquilo que você perguntou. Né? O ideal também, já, por exemplo, quando pede um exame de HIV, é fazer o aconselhamento pré-teste. Já, você sabe o que serve esse exame, você sabe o que acontece se o exame vier positivo, ou se vier negativo, enfim, já conversar sobre as possibilidades quando a gente pede o exame. Na verdade, o ideal seria que a gente fizesse isso com todos os exames. Né? Um aconselhamento do que acontece, para que a gente está pedindo, o que vai acontecer se fizer conforme o resultado. Como transmitir a notícia e informações? Você informar com clareza e delicadeza, né? Se possível, sendo realista com as informações prestadas. Então, às vezes, não tentar amenizar ou dizer, o senhor tem aqui um câncer, mas vai dar tudo certo. Né? Mas fica tranquilo que vai dar tudo bem. Então, assim, ou né, dá um resultado de HIV, mas não se preocupa que isso é tranquilo. Hoje em dia, enfim, assim, às vezes a gente tenta amenizar a situação e piora, né? Mas também ser claro, não também ficar enrolando, né, ser realista, evitar termos técnicos. Às vezes quando a gente fica ansioso, né, o médico começa a usar um monte de termos super técnicos, assim, que uma neoplasia, intraductal, e você... É uma maneira da gente se garantir, assim, né, que você não está entendendo muito, mas que você está falando. Então, cuidar, né? Transmitir a notícia com segurança, evitando detalhes desnecessários. Às vezes também o médico quer falar, dar detalhes que não vai fazer diferença, né? E que às vezes só piora, no caso, por exemplo, do falecimento. Enfim, tem coisas que não vale a pena entrar em detalhes. Evitar transmitir ansiedade para o paciente,
que às vezes é difícil porque a gente está ansioso, né? Mas sem que isso signifique frieza. Então, assim, é aquilo que a gente vem conversando, né, do balanço, assim, né? Ao mesmo tempo, a gente não vai, né, se diluir emocionalmente, como tinha falado, mas também isso não quer dizer ser frio. E validar a expressão dos sentimentos. O que é isso? Então, favorecer a expressão dos pacientes familiares sobre o impacto da má notícia, perguntando sobre os seus sentimentos, buscando uma proximidade sincera, ao mesmo tempo sem se envolver, né, demais. Oferecer respostas, suportar o incômodo da situação, tolerando momentos de silêncio, esperando a recuperação do impacto da notícia. Então, geralmente depois que a gente fala, vem aquilo que a gente tinha conversado do silêncio funcional, né? E às vezes o médico tem dificuldade de tolerar aquele silêncio, ele se sente na obrigação de dizer alguma coisa, né? Eles não precisam dizer nada, então assim, faz parte da gente treinar, a gente saber que vai ser difícil, que vai ter momentos que tem que ficar em silêncio e suportar aquele incômodo, né? E, bom, já estamos finalizando. Que emoções que podem surgir? Bom, cada pessoa reage de uma maneira diferente, às vezes, uma má notícia, né? Por exemplo, se o namorado vem e diz que quer terminar, né, ou quer terminar o relacionamento. Tem gente que fica triste, gente que fica agressiva. Tem gente que fica aliviada. Ai, bom. Não é assim? Não sabia como dizer. Enfim, é só pra a gente saber que pode acontecer. Tem pacientes que podem ficar agressivos, às vezes é aquela história de o culpado é o mensageiro, né? Que o mensageiro que traz a notícia que acaba sendo o culpado. Então, enfim, de que a gente esperar que é normal essas reações, que às vezes passa, depois a pessoa vem e pede desculpa, mas pode acontecer, o paciente sai chutando a porta, gritando, enfim, pode acontecer, né? Mas tentar, assim, acolher expressões. Tem gente que fica estático, ou parece que você não contou. Esses tempos eu contei, tive que dar o resultado do exame HIV positivo. E o paciente, assim, parecia que eu estava falando qualquer coisa, continuou rindo e tal. Mas, enfim, eu acho que demorou para cair a ficha, assim, sabe? As pessoas não... Então, a gente tem que ter esse tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, tentar acolher essas expressões e sentimentos dos pacientes e familiares, dando tempo para se acalmar, abrir possibilidade de continuidade do acompanhamento. E a última, que é resumir e traçar estratégias. Então, isso que eu acho que é um dos mais importantes. Depois que você dá, você tem que dar um direcionamento. Não pode deixar a pessoa assim perdida. Dá uma notícia e fica por isso mesmo, né? Então, tem que tentar assim, ó, o que você recomenda, o que ajuda? Resumir as principais coisas que foi falado, né? O que aconteceu, qual é a estratégia? Qual que é o plano a partir dali? Então agora, no caso do exame, né? Agora o senhor vai repetir esse exame, a gente vai marcar uma consulta, se realmente vier positivo, no caso do HIV, a gente vai marcar uma consulta com o infecto, talvez precise fazer tratamento, enfim, tem que dar um encaminhamento, para você ficar meio perdido. Mesmo caso de falecimento, né? Agora a senhora procura alguém da sua família, vai precisar ir em tal lugar, fazer tal coisa, enfim, dá um direcionamento. Antes de discutir um plano de tratamento, perguntar se os pacientes estão prontos para essa discussão, se é aquele momento. Compartilhar responsabilidades da tomada de decisão com o paciente, porque a gente estava falando que sempre é possível. No mesmo caso de câncer, a pessoa tem o direito de escolher se ela quer fazer quimioterapia, se ela quer fazer cirurgia ou não. Enfim, tentar explicar e dar as possibilidades. Avaliar o não entendimento dos pacientes sobre a discussão, se colocar disponível para as orientações. Ser honesto sem destruir a esperança ou a vontade de vida dos pacientes. Então, a gente também não pode tirar a esperança das pessoas, por mais que a gente saiba que são casos que o prognóstico é muito ruim, a gente não se sabe, tem sempre uma pequena porcentagem que não acontece aquilo que se prevê, enfim, então a gente também tem que tomar cuidado para não dizer que como alguém falou ali, que sabe que vai morrer, né, enfim, que é o fim, então tentar cuidar com isso. Sempre perguntar depois, então, como se sente, por quê, que outras coisas o preocupam. Às vezes não é tanto o resultado do exame que a pessoa está preocupada, mas é com o filho, se vai ficar doente, quem vai cuidar do filho, enfim, que outras coisas para a gente tentar abordar, tentar ver como é que pode ajudar. E sempre deixar claro o compromisso de que a pessoa vai estar acompanhada todo momento, né, pela equipe que vai estar à disposição, que nada vai ser feito contra a sua vontade, né, sempre é importante deixar claro isso, que não vai estar sozinho, você vai, eu vou estar acompanhando todo o tempo, a gente vai estar junto. E que vai ser feito o tratamento dos sintomas para manter o máximo de conforto e que se respeitará a confidencialidade. Também isso é sempre uma preocupação dos pacientes, né?
ajudar a família na medida do possível. Importante sempre envolver a família, né, de que ela sinta confiança, evitar confabular anonimamente. É aquela história, às vezes a família, não quero que conte para ele que deu o resultado do exame, enfim. E a gente não pode, a gente tem compromisso com o paciente. Se ele perguntar a verdade, a gente é obrigado a dizer. Então, o que eles recomendam é de não entrar nessas histórias, às vezes, que as famílias veem, que querem que você fique confabulando, né? Deixar sempre claro o que vai acontecer quando evoluir para o pior, principalmente trabalhando com a família, né? No caso do paciente que você está vendo que está evoluindo, né? Que vai acabar falecendo próximo, que está só na fase de cuidado paliativo, já trabalhar com a família, vocês já pensaram o que vocês vão fazer caso as coisas piorem. Enfim, para a família isso vai ajudar muito para eles quando realmente o paciente piorar, né? Então já começar a trabalhar isso. Favorecer sempre a tomada de decisões compartilhadas e depois, né, no caso dos falecimentos, tentar apoiar a elaboração do luto. E depois é toda uma outra teoria daí falar sobre luto que eu não vou entrar aqui. Então, o que eu queria propor para vocês... Eu queria só fazer um comentário em relação ao que a colega falou, de chamar o que algumas pessoas chamam psicólogo, né? Porque eu sou psicólogo hospitalar, né? Então, assim, só para esclarecer, né, que assim, não é função do psicólogo dar o diagnóstico, que às vezes as pessoas colocam o psicólogo nesse lugar e não é a nossa função fazer, mas a nossa função é sim estar junto quando o necessário, né, estar apoiando, estar ajudando até, né, a desenrolar todo esse protocolo quando o médico não tem experiência, tem mais dificuldade, mas a comunicação, né, do diagnóstico ou até da notícia de falecimento, tudo é realmente a carga do médico, a gente pode estar apoiando, mas não fazendo isso, né, que a gente estaria fazendo um papel que não é nosso. Só esclarecer que às vezes as pessoas não sabem, né? A gente recebe muitas tipo de demanda e é uma forma, na verdade, de fugir, né? De passar a bola para outra pessoa, né? Então, assim, eu tô vendo que algumas pessoas já estão se programando para sair, mas vou ver com vocês, assim, o que a gente pode fazer. Teoricamente até às 6, né? Não sei se todo mundo tá pensando em ficar até às 6 ou antes. Porque eu tinha pensado agora da gente tentar praticar um pouquinho isso, uns 15 minutos até umas 4h30, porque como eu falei, às vezes saber fazer uma coisa, mas fazer na prática é outra, e é melhor